Alô Brasil, canal Origem do Saber chegando novamente para vocês. Peço a todos que deixem seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber as nossas atualizações. E hoje, meu povo, é dia de Catimbó. E para isso o canal Origem do Saber foi até o Rio Grande do Norte convidar a sacerdotisa Mãe Lane Juremeira. Bate-papo maravilhoso, com muitas curiosidades, diversos aprendizados, bate-papo bastante esclarecedor. Mãe Lane Juremeira é uma pessoa excelente, de uma simplicidade, uma fala fácil, serena. E é isso, meu povo. Vamos ver como é que ficou esse bate-papo? Boa noite, mamãe, sua bênção. Seja muito bem-vinda ao nosso canal. Minhas saudações, meu querido. Boa noite a todos e todas. Minhas saudações tradicional, meu saravá. Ô, mamãe. Então, mamãe, vamos falar um pouquinho sobre o catimbó, né? Sobre o catimbó. Eu gostaria de saber, minha mãe, o catimbó, ele é um culto de ancestralidade? E qual a origem, né, desse culto? Como esse culto se desenvolveu? Bem, a prática do catimbó, né, a cultura catimbó, ela já é a origem, né, dos povos indígenas nordestinos, certo? O catimbó ela é uma palavra que é relacionada aos povos espirituais, digamos assim, né? Que utilizam dos seus cachimbos para curas, aconselhamentos, né? Defumações. Então, esse culto, né? Ele sempre existiu aqui em terras brasileiras, né? Aqui no Nordeste, e com o processo da invasão, né, os catimbozeiros que já habitavam aqui, né, nas matas, elas passam a ser perseguidos, né, a ser praticamente expulsos do seu ambiente de origem, né, e começam a sair do ambiente da mata para estar fazendo as suas práticas, né, nas áreas urbanas, né? A gente vê aí na história do catimbó, né, uma grande pioneira que fundou a primeira casa de catimbó, né? Porque a partir do momento que os indígenas eles saem dessa dimensão da mata e passa a vivenciar suas práticas, sua cultura, né, nas áreas urbanizadas, né, começa a se surgir os terreiros, né, os terreiros. Então, dentro da nossa história, a gente tem aí a Maria do Acás I, né, que era uma índia, que vivia ali na parte ali da Paraíba, né, especificamente em Alhandra, né, e ela, quando começou a se identificar como catimbozeira, né, ela funda a primeira casa de catimbó, né, e daí passa a ser praticado essas práticas, né, dentro dos terreiros. Perfeito, mamãe. Pelo que eu entendi, né, é um culto que agregou diversas culturas, né? Os índios aqui da América do Sul, né,
com os africanos, correto? Exatamente. Existe todo um processo aí, né, que acontece no decorrer dos tempos, né, que é a questão da colonização dos povos, né, que aqui já habitavam. Quando os jesuítas passam, né, a querer catequizar os indígenas, né, então eles começam a resistir, né, essa questão da catequização. Então, com isso, começa todo um processo de mistura de povos, né? Os índios saem da sua área, né, de convívio, que eram as matas, e passa a conviver nas grandes cidades, né? E com isso foram pessoas que já tinham descendência indígena, certo? Começou a ter essa coisa do esquecimento do próprio culto, né? Do esquecimento do próprio culto. E com isso começaram a praticar também outras crenças, né? Como a crença cristã, né? A bruxaria europeia, né? A conhecer novas visões espirituais, né? Novas culturas. Então, daí acontece a mistificação do culto catimbó. Perfeito, mamãe. Eu fiquei sabendo que no passado as pessoas que se autodeclaravam adeptos de catimbó ou catimbozeiros, né? Algumas pessoas pagaram até com a vida, é verdade isso? Exatamente, meu pai. Quando os invasores chegaram aqui no Brasil, eles já se depararam com uma ideologia e as práticas, a cultura indígena, né? Então, daí passaram a demonizar, né? E a banalizar, né? A dizer que isso eram práticas diabólicas. E com isso, as pessoas que se autodeclaravam como catimbozeiro era taxado como feiticeiro, né? E naquela época era tudo mais difícil do que hoje, né? As pessoas eram Sim. simplesmente queimados em fogueiras, né? Eram enterrados vivos, tinham seus membros arrancados. Então tem toda uma história bem pesada. Perfeito, né? E essa perseguição religiosa, né? Essa intolerância religiosa, ela persistiu, né? Ao longo do tempo, após todo esse processo, né? De colonização, ainda muito depois, os adeptos de Catimbó ainda continuavam, né? Sendo perseguidos. Eu costumo dizer, meu pai, que a intolerância, né, a perseguição, ela ainda continua, né, só mudou de nome. Porque, Entendi. assim, perante esse processo de lavagem cerebral que vem sendo feito, né, com povos de culturas afro-ameríndia, as pessoas não se auto-identificam como uma pessoa catimbozeira, né? Então, automaticamente, ela está se escondendo por detrás, né, dessa visão cristã, né? Dessa visão, agora com outras ramificações, que tem um neopentecostalismo, né, também, Isso, perfeito. tem toda essa questão disso. Tem toda essa questão de resistência nosso povo, entende? Perfeito. Aqui também no Sudeste, quando o censo chega, né, as pesquisas, né, muitas pessoas escondem também a sua religiosidade, né, afro, devido a essa perseguição, devido a essa intolerância, né, as pessoas até para conseguir um emprego aqui também omitem a sua religiosidade. É muito triste, né, observar que esse é um processo que descamba de norte a sul desse país. Mas, mamãe, o catimbó, o candomblé é uma religião que depende, né, de um processo
iniciatório, um processo iniciático. O catimbó também requer iniciação? Ele tem as suas iniciações? Sim, sim, a gente afirma, né, essa questão da iniciação dentro do culto catimbó. Tendo em vista, né, que as práticas, né, que deriva dos povos indígenas, ela difunde muito de estado para estado, né, diferencia, na verdade, né? Essa Entendi. questão de iniciação, ela, ela tem essa diferenciações que eu acredito que a gente vai chegar nessa parte, né, das ramificações. Então, cada estado, né, ela tem esse processo de iniciação diferenciado, né? Eu vou dar um exemplo, como aqui dentro do estado do Rio Grande do Norte, né? A gente tem aí um grande pioneiro também, né, que foi o Babá Carol, que trouxe toda essa questão da iniciação lá do sítio do Acais, né, da Paraíba de Alhambra. Então, quando ele traz esse costume de lá, que no caso é uma referência de lá, né, começa algumas adaptações, né, em relação à iniciação, né. Existiram muitos juremeiros, bem até catimbozeiros, na verdade, né, bem antes de Maria do Acais, né, tem toda Sim. aquela questão indígena mesmo. Mas a iniciação, ela é bem regional, né, a iniciação, ela se diferencia de estado para estado. Aqui a gente tem muito a questão da consagração, que é essa referência que o Babacarol, que é um ícone muito grande aqui no Rio Grande do Norte, trouxe lá de Alhambra, né? Mas muito antes disso, também em outros estados já ocorria, né, e ocorre até hoje, o processo de iniciação, que também diferencia, como, por exemplo, tem lugar que o médium ele passa a ser batizado, né, e logo vem a questão do tombamento, coisa que aqui, em muitos terreiros aqui do Rio Grande do Norte, não acontece, né? Os rituais de iniciação que acontece aqui, né, na nossa ramificação, na nossa raiz do Acais, a enjuremação e a consagração, né, que são rituais internos que fazemos para dar início a um noviço juremeiro. Perfeito, mamãe. Como no candomblé, né? No candomblé a gente chama, fala que cada axé, né, possui a sua particularidade, né? Possui a sua ritualística específica, mas pelo que eu pude entender, existe sim um processo iniciático dentro do catimbó. Agora, mamãe, querendo ser curioso, mas sendo bem curioso, né? Muito se ouve falar, né, sobre as ervas da Jurema, a árvore da Jurema, né? Sendo um pouco fuxiqueiro, né? A senhora poderia revelar para a gente aqui do Sudeste que árvore é essa? Qual é o nome dessa árvore, mãe? Essa árvore sagrada aí? Sim, a árvore sagrada, né, que tem essa nomenclatura de Jurema Sagrada, na verdade, o nome científico dela é acácia, né? Então, é dela que tiramos toda a energia que cultuamos perante as nossas entidades, né? Entidades e divindades. Então, é essa planta, né, que é feito do início até na verdade, toda a trajetória do catimbozeiro, essa planta ela é usada, né, essa árvore. Né? Dela a gente tira as folhas para banhos, para
para vários ritos, né? Na verdade, até para jogar como uma forma de energizar o ambiente que se vai ter o toré, né? Que se vai ter todo o ritual. Dela também a gente faz o uso, faz a bebida sagrada, né? Que é a partir da Sim. Jurema que nós faz a bebida sagrada, né? Que muitos chamam de vinho, né? Da Jurema. E é dos troncos também aonde a gente tira, né? Faz todo o ritual, né? Para que se materialize um assentamento ali para determinada entidade. Então, a Jurema, a Jurema árvore, ela é usada para tudo dentro da cultura, né? Temos aí também esse nome dentro da própria tradição, né? Porque nossos antepassados sempre cultuou, né? Seus ancestros também, Nossa. na- como é que se diz? Ao redor daquela árvore, né? Então, assim, acontece que com o desmatamento, com o decorrer do tempo, toda essa questão de globalização, né? Urbanização, então cada vez ficou mais escasso, né? Se encontrar essa planta. Então, é daí onde a gente faz os rituais no próprio ambiente, né? Quem tem acesso faz no ambiente mesmo onde aquela planta se encontra, né? E quando não se tem acesso, pratica, infelizmente, né? Pratica da forma que muitos praticam aqui, né? Quem não tem acesso à planta. Tira apenas um galho, algo do tipo, para fazer uma representação, né? Daquela planta. Mas a gente usa essa planta para tudo, para tudo. Existem outras árvores sagradas também, né? Não só a Jurema. A Jurema é apenas a grande mãe, digamos assim, né? Sim, sim, sim. O início de tudo. Perfeito, mamãe. Mamãe, a senhora poderia falar um pouquinho, né, um pouquinho da sua vida, né, como se deu início, a sua vida, né, dentro do catimbó? Bem, minha trajetória dentro da cultura catimbó começa eu costumo dizer que começa desde antes de eu nascer, né? E ainda na barriga da minha mãe já frequentava, né, os terreiros, que antigamente aqui o pessoal, não só aqui, né? Eu acredito que em outros lugares as pessoas demorou muito para se identificar, né, para se posicionar como um catimbozeiro, né, ou um juremeiro. Então, as pessoas antigamente diziam que era da Umbanda ou era espírita, né? Sim, sim. Então, mediante a isso, minha mãe sempre teve um pé dentro da cultura catimbó. Então, ao nascer, eu já tive o primeiro contato, né, com a cultura. E assim eu fui entendendo desde pequena, né, desde novinha, do que Sim, se tratava, e foi quando eu passei a participar, né, aos 11 anos de idade, das gírias do Catimbó, né, que aqui no Rio Grande do Norte a gente percebe muito essa coisa de terreiros de Catimbó se colocar o nome de terreiro de Umbanda, né? Não desmerecendo a Umbanda, mas principalmente aqui no Nordeste, né, que é terra de Catimbó, demorou muito as pessoas a perceber, né, de tanto ouvir de forma pejorativa essa palavra Catimbó, que acabou deixando um pouco de lado, né, deixando um pouco de lado esse nome, né, e passou a sim, se sim. auto-titular como
espírita, enfim, né, várias outras coisas menos catimbó. Então, aos 11 anos de idade, eu passei a participar das gírias, comecei meu processo de desenvolvimento, né, na casa de Mãe Bita, aqui na região onde eu moro, e daí foi onde eu comecei a ter contatos com outras pessoas também, que já vinha já nesse trajeto já há um bom tempo, e passei a cada vez a amar mais, a me identificar mais. Foi aí onde realmente eu conheci, né, e percebi de onde eu vim, para onde eu estou indo e o que eu estou fazendo hoje, né? Tá aí, Perfeito. hoje eu estou com 7 anos de Casa de Catimbó aberta, né, na qual eu sou dirigente, e nesse percurso até aqui, né, foi muitas batalhas, né, passei por muitas aprovações, conheci muitas pessoas, né, durante esse caminhar, passei por muitas intolerâncias religiosas, né, Sim. e venho enfrentando até hoje, né, e hoje eu só tenho a agradecer a meus ancestrais, a minhas entidades, né, do Catimbó, que vem me dando força, né, para enfrentar toda essa questão do preconceito, né, em prol da nossa tradição. Para as pessoas conhecerem, né? Apesar que a senhora falou um pouquinho disso no início, mas a senhora poderia falar um pouco mais sobre as ramificações do catimbó? Sim, sim. As ramificações, né, elas são organizadas de acordo com cada região, como eu havia falado, né? Sim, sim, sim. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente pratica, né, de uma forma, digamos que na Paraíba é o mesmo viés, o mesmo pensamento, a mesma ideologia, porém se pratica, né, de uma forma diferenciada, né? A gente vê isso bem nítido nas questões de algumas casas, né, usarem ilus, outros usarem atabaque, né? Então, assim, essas ramificações, ela varia muito de família para família, né? A organização das ramificações, ela está de acordo com as cidades místicas que temos dentro de um espaço espiritual, né? Sim, Na perfeito. qual trabalha várias entidades, nessas cidades místicas, e aquela cidade, quando passa a ser cultuada aquela cidade dentro de um terreiro de Catimbó, né, ela já passa a ser uma ramificação, entende? Perfeito, Então, perfeito. existe toda essa organização na questão das ramificações. Entendi, mamãe. Agora, existe muito sincretismo religioso dentro do catimbó? Essa questão do sincretismo, né, eu percebo que várias pessoas têm um ponto de vista diferente, né? Inclusive o meu. Eu não costumo dizer sincretismo, né? Eu costumo falar, como é que eu posso dizer? Eu costumo falar que existem agregações, né? Porque, assim, o sincretismo, ele está muito ligado a, por exemplo, uma entidade, né? Na qual é cultuada de uma forma diferente, muitas das vezes que não tem nada a ver com aquela entidade, então se coloca aquela entidade, né, se reverenciando outra coisa, né? Coisa que não acontece muito dentro do catimbó, né? O catimbó, ela é realmente uma cultura própria,
mas ela tem várias influências, né? A gente vê aí a influência católica, né? Temos até entidades que eram muito ligadas ao catolicismo, então, quando ela passa as suas vivências, os seus conceitos, né, enquanto vivos, a gente vê essa questão do catolicismo muito presente, né? Vou dar até aqui um exemplo. Existe um ato feito pelos mestres da Jurema, que eles dizem assim quando baixa: louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sim, Então, a gente responde: para sempre seja louvado. Então, esse ato que eles fazem, a gente vê nítido que vem de uma cultura cristã, né? Então, existiu várias questões que fizeram com que essas entidades, muitas das vezes, não todas, né, não generalizando, fossem obrigadas a adaptar sua forma de ser, sua forma de pensamento, sua forma de crença. Então, com isso, quando elas vêm, né, elas saem dessa, elas vêm na espiritualidade deixar esse recado para a gente vê essas influências, né, do catolicismo, da bruxaria europeia, né, e do povo cigano também, que é muito visto também dentro da cultura catimbó. perfeito, mamãe. O brasileiro, né, dentro da sua religiosidade, a religiosidade do brasileiro é um mix, né, de coisas, né? Essas agregações, né, que a senhora está falando, a senhora prefere colocar como agregações e não como sincretismo, né? Essas agregações, elas existem, né, em todos os cultos, né, na maioria dos cultos É verdade. desse Eu vejo país. isso, eu vejo isso como uma camuflagem, na verdade, né? Muitos povos que, que foram demonizados e conseguiram, né, persistir na sua cultura, conseguiram enfrentar toda essa questão que ocorreu desde lá atrás, desde da vinda dos colonizadores. Então, Sim, eles sim. vieram resistindo todo esse processo e coube que encontraram a forma de camuflar, né, a sua crença de origem, né, muitos deles por trás do catolicismo, né, e, e essa prática vem sendo colocada até hoje, né, dentro dos terreiros de Catundó. Perfeito, mamãe. Mas, mamãe, como a senhora observa o atual momento em que a humanidade atravessa a Covid-19? A Covid, né, realmente foi uma coisa que veio, não era esperada, né, e eu acho que agora é um momento de reflexão, né, reflexão e conscientização, né, porque assim, sabemos que as nossas práticas, né, elas são práticas que têm contato físico direto, né, só no ato de dar um saravá, né, a gente já entra aí na vulnerabilidade, né, de tomar uma bênção. Então, eu acredito que se os sacerdotes, né, e os adeptos do catimbó tomar consciência, né, e tentar aí, conseguir métodos, inventar, não sei, para que a gente não fique tão vulnerável, né? Eu vejo que é uma questão de se refletir mesmo, se refletir porque temos que pedir muito a nossos ancestrais, né, através da nossa fé, para que esse momento passe logo, porque é um momento tão difícil que eu observo que nunca os terreiros, né, de Catimbó passou tanto tempo sem praticar suas giras, né, seus toréis. Então, agora está sendo um momento realmente da gente
se apegar com nossa ancestralidade, né? Se apegar com nossas divindades e nossas entidades, né, do Catimbó. Porque realmente o Brasil já vinha atravessando um problema muito sério, né? Já vem atravessando nessa questão da intolerância, né? Então, agora com esse problema que está afetando todo mundo, independente de raça, né, de Reli- etnia, de crença, Religião, né? exatamente. Então, esse realmente é o momento que nós temos que realmente pedir, né, pedir a nossos mestres, a nossas mestras, nossos caboclos, né, e tentar da melhor forma possível, né, continuar tomando as medidas, né, de isolamento, de afastamento social. Infelizmente, realmente a gente tem que manter a consciência nessa questão, né? Mas sempre pedindo muito, né, para que eles nos guardem, nos livrem, né, dessa doença que ainda está sendo estudada, acredito que está sendo testada até pelas próprias entidades para com nós, né? Porque Sim, sabemos que sim. nós também tem, vamos dizer assim, recursos para nos manter bem de saúde, né? Que a gente tem aí os banhos de ervas, temos os chás, né? Temos aí as defumações, então todas essas práticas também são válidas nesse momento que estamos enfrentando. Perfeito, mamãe. Mamãe, eu gostaria, né, que a senhora deixasse, né, uma mensagem, em especial para o povo nordestino, né, em primeiro lugar, e para todo o Brasil, né. Mas eu gostaria que a senhora deixasse essa mensagem na melhor forma de expressão do catimbó, né? Seria cantando. Poderia ser, mamãe? Sim, sim, com certeza. Até a maraca aqui, ó. Saravá, Jurema Sagrada. Saravá, Jurema Sagrada. Saravá, senhores mestres. Saravá, os caboclos. Saravá, senhoras mestras. Na Jurema eu nasci, nela eu me criei. Na Jurema eu nasci, nela eu me criei. Com o passar da Jurema, do mestre eu serei. Com o passar da Jurema, na boa mestre eu serei. Jesus Cristo me deu força para trabalhar. Senhores mestres me deu força para trabalhar. Com o passar da Jurema, a boa mestre eu será. Com o passar da Jurema, a boa mestre eu será. Saravá, Jurema Sagrada. Saravá, o Angico, Vazical, Monacel, Catucá. Para as cidades encantadas da Jurema Sagrada. Triunfa, mestre, Saravá, o Catimbó. Essa, essa mensagem, né? Essa oração, essa reza, né? Em forma de cântico, que eu deixo para todos os irmãos, todas as irmãs que estão nos assistindo, né? E que a gente continuará resistindo, né? Acima de trancos e barrancos, né? E vamos usar da melhor forma o que nossos antepassados deixou, né? E também eu quero pedir, né? Em prol, principalmente desse momento que estamos passando atualmente, né?
muita fé, né, muita humildade, né, para que todos nós possamos, né, dar continuidade aí a esse trabalho maravilhoso dos nossos parentes indígenas, né, nossos parentes quimbuzeiros, que nos deixaram esse legado. Também quero agradecer ao senhor, papai, pelo convite, né, estou muito feliz e lisonjeada de estar fazendo parte aqui desse ano a respeito da nossa cultura nordestina, né, e estou feliz, né? Estou feliz, apesar do momento que estamos passando, mas é isso aí, a gente tem que realmente dar mãos, né? Mesmo que seja, né, no pensamento, né, na fé, e enfrentar tudo isso que está acontecendo no mundo afora. Bom, mamãe, eu que agradeço, né, o carinho da senhora. Desde o meu primeiro contato, a senhora foi muito atenciosa para comigo, né, para com o canal, né. Gostaria de agradecer a senhora pela sua simplicidade, por sua gentileza, por sua educação, né. A senhora é um exemplo, né, para o seu povo. Eu tive observando, a senhora tem muitos seguidores, muitas pessoas que se tratam, né, com a senhora é uma pessoa muito importante dentro da sua localidade, a senhora... As pessoas não têm noção, né, essa entrevista, por exemplo, está sendo gravada de madrugada, né, porque o dia inteiro a senhora passa aí cuidando das pessoas, trabalhando, né, exercendo seu sacerdócio. Então, mamãe, eu que agradeço, tá? Muito obrigado. Sua bênção, minha mãe, né? Então é isso, meu povo. Canal Origem do Saber, infelizmente, né? Chega ao final desse bate-papo. Eu peço a todos que deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho das notificações e até a próxima, né? E salve a Jurema, salve o Catimbó. Saravá.